Marítimo na TSF, boa tarde. O Marítimo volta aos confrontos da Liga NOS depois da eliminação da Taça de Portugal. A nossa equipa pretende pontuar no estádio Dom Afonso Henriques. O jogo está marcado para este domingo, às 15 horas. 3 da tarde em Guimarães. Hoje vamos dar lugar a duas modalidades do Marítimo, o basquetebol feminino e também a ginástica rítmica. São nossos convidados, nossas convidadas, a Cíntia França, treinadora do basquetebol feminino do Marítimo, e também a Michelle, treinadora da ginástica rítmica do nosso clube. E começava pela Michelle. Michelle, parece que arranjou-se uma nova forma de dar treinos, não é assim? Exatamente, boa tarde. Nós tivemos que nos adaptar à nova realidade, né? Então, através dos recursos da tecnologia, lançamos mão dessa ferramenta e estamos fazendo teletreino, assim como tem a teleaula da escola, nós adaptamos para o teletreino, para manter as ginastas ativas, né? E motivadas para continuar com a modalidade. Pois muito bem, já lá vamos à professora Michelle para falar então desta nova forma de dar treinos e à distância. Cíntia França, depois de um início de época em que conquistaram uma brilhante subida de divisão, quais eram os objetivos traçados para esta temporada de 2020-2021? Antes de mais, boa tarde. Efetivamente, os objetivos era competir e manter-se nesta divisão, nesta nova divisão, que só por si representa um desafio bastante grande para nós e para o nosso nível, não é? E o principal objetivo era competir e sermos competitivas nesta divisão, nesta nova divisão. Como é que está a decorrer os treinos e, sobretudo, saber viver com esta pandemia que vai sendo um flagelo para toda a humanidade? Portanto, nós ainda temos, felizmente, autorização para poder treinar, estando enquadradas numa equipa sénior de competição nacional, mas efetivamente com horários escolares, porque esta equipa é composta sobretudo por uma faixa etária entre os 15 e os 17 anos, horários escolares, recolher obrigatório, portanto torna-se quase impossível juntar o grupo durante a semana. Então o que nós temos feito, tentamos juntar quem conseguimos juntar e treinamos com aquelas que temos. Sejam uma, duas ou três. Portanto, é difícil, tem sido complicado, mas é talvez uma forma também de nos reinventarmos e tentarmos focar-nos nas coisas mais básicas, voltar um bocadinho atrás ao básico e ao individual para fazê-las crescer nesse sentido. Michelle, como é que vai a ginástica do Clube Sport Marítimo, o antes e o depois desta pandemia? Não se pode dizer depois, porque a pandemia vai teimando em não querer nos deixar. Como é que estão as nossas meninas a viver com esta situação? Elas estão se adaptando, né? Assim como a Cíntia mencionou, os treinos, a gente fica meio que condicionada ao horário, à falta de espaço, né? Só que a gente tem que achar soluções, e o que nós temos é a sala e o computador, então a gente tem que voltar às bases, né? A gente aproveita esse tempo para estimular outras vertentes da modalidade que são mais motivadoras, né? Porque um treino orientada tecnicamente, uma parte técnica, com um profissional num espaço adequado é uma coisa. Lá em casa, só recebendo feedback, não é? Sem ter espaço, sem ter condições, é mais difícil. Mas eu acho que, de uma forma geral, a Federação de Ginástica de Portugal nos deu uma formação, um bom embasamento teórico, um apoio psicológico para remodelar o treino dessas ginastas, né? Então, a gente trabalha mais a vertente artística, expressão corporal, dança, algo mais lúdico, mas sem deixar de trabalhar também o físico, que é importantíssimo elas se manterem ativas e com as competências técnicas em dia, não é? E é assim, um dia de cada vez, a gente vai criando novos desafios, novas estratégias, de forma a motivar as ginastas para que elas continuem praticando, né? Não desistam. Cíntia, como é que consegue motivar as suas atletas, as nossas atletas, tendo em consideração que não há certezas em relação ao voltar das competições? Exato, isto tem sido um grande desafio desde o início.
por duas razões. A primeira, porque nós, quando voltamos a treinar, tínhamos as condicionantes da partilha de bola, do espaçamento em termos físicos, ou seja, estamos aqui a retirar à modalidade dois fatores que são fundamentais, que é a existência de cooperação e a existência de oposição. Portanto, isto só por si, num treino de basquete, já em termos motivacionais para as atletas, já é uma barreira muito difícil de superar. E depois temos o outro problema, que é precisamente este agora, mesmo com um reduzido número de atletas, que são aquelas que conseguem e têm disponibilidade para vir, continuamos a treinar com 2 ou 3 jogadoras. Portanto, no universo de um desporto coletivo, isto é completamente quase insignificante, e em termos motivacionais é extremamente difícil, tanto para o treinador como mas sobretudo para elas, não é? E tem sido muito desafiante nesse capítulo. Michel, temos perdido atletas por causa da pandemia ou não? Perdido atleta, não sei exatamente se é esse o caso. Nós temos trancamos a matrícula. Assim que voltar, nós voltaremos. Então, é natural que as pessoas tenham medo, e também por questões financeiras, as pessoas têm um cuidado mais... Pronto. Elas congelaram, muitas ginastas da classe de formação, sobretudo, congelaram a matrícula para assim que abrir nós voltaremos. E isso é o que mantém a gente, é o que motiva o profissional a continuar, saber que elas gostam e que é só uma fase, que isso vai passar, e criar estratégias para manter essas meninas assíduas, né? A classe de competição, por exemplo, a gente não tem desistência, porque elas já estão habituadas, elas já sabem treinar. Mas, sobretudo, a formação, que é o que mantém a ginástica, é a formação, que é o maior número de atletas, não é? A professora também faz o seu trabalho com as teleaulas, mas torna-se um pouco mais difícil de reter as ginastas. Elas preferem mesmo a questão do presencial. Cíntia, é possível no basquetebol trancar a matrícula? Eu não sei exatamente qual é o protocolo que está a ser adotado pelo clube neste momento, mas tendo em conta que a formação está completamente parada, eu temo que existam várias desistências ao longo deste tempo. Tal como a Michelle estava a falar, no escalão uma faixa etária mais avançada, torna-se mais fácil reter as atletas. Ainda assim, não sei que repercussões vamos ter daqui para a frente, porque os pais, pronto, temos encarregados de educação que estão receosos com a situação e com toda a razão, não é? E portanto neste momento eu tenho cerca de 5 ou 6 atletas que estão dispostas a vir treinar e têm esse consentimento para vir. Depois temos a questão dos horários, que é sempre mais complicada de gerir, mas a preocupação dos pais, a própria desmotivação das atletas, isto no fundo a seguir pode ter repercussões a médio e longo prazo que serão muito, muito difíceis de lidar por parte dos clubes no futuro, em qualquer modalidade. Cíntia, esta coisa de treinar, mas depois não jogar é muito complicado. É muito complicado. Nós tivemos, portanto, tirando a fase de apuramento, onde fizemos 2 jogos, depois tivemos o 3º jogo para a subida, e depois na primeira divisão em si nós fizemos 2 jogos, e a partir daí, isto foi em outubro, e a partir daí estancou completamente. Portanto, efetivamente, mesmo tentando manter competição nos treinos e criar mesmo dentro do clube situações de competição com outras equipas, com outros escalões etários, é difícil, é muito difícil porque está completamente longe da realidade da competição, e nós estamos quase sempre numa questão de pré-época, é quase uma fase de pré-época. E uma pré-época que não tem fim à vista, porque não sabemos efetivamente quando é que podemos voltar e se havemos de voltar, não é? Michel, a toda hora sai regulamento do governo, sai normas do governo. Como é que tem-se conseguido gerir e gerir estas normas do governo em que não se pode fazer nada, em que é preciso estar sempre a lavar as mãos, onde é preciso estar com máscara? Como é que se tem conseguido resolver este problema, ainda mais quando se trata de crianças?
Primeiro gera-se uma ansiedade muito grande, que a gente fica ali, o que vem agora, né? E essa adaptar à nova realidade, não há hipótese. É seguir, cumprir com as orientações, e nós, no Marítimo, tivemos a oportunidade, na nossa secção de ginástica, de ter o apoio de uma psicóloga, né? A psicóloga Ana Rodrigues, nos acompanha já há um tempo, e ela fez um enfoque, um trabalho muito grande com as meninas, motivacional e de adaptação, ao treino novamente, o regresso ao treino com segurança, né? A questão de como lidar com a máscara, com a parte de desinfetar, trocar roupa, é uma modalidade onde as meninas têm toque, têm contato, deitam no tapete, e a partir de agora isso já não é permitido, então a gente reinventou, né, a ginástica, as regras, e gera um grau de ansiedade nas meninas, e por isso que eu acho não, tenho certeza que é fundamental o apoio psicológico, né, no treino, porque a modalidade por si já é exigente, indo com essa série de medidas e obrigatoriedades, o que fez a diferença na nossa retoma, que foi interrompida agora, não é? Foi com certeza o apoio do trabalho psicológico, que orientou as meninas para que elas não tivessem aquela ansiedade, soubessem gerir, aceitar, né, as limitações. Uma coisa não podemos viajar, não podemos competir. Treinar por treinar é diferente de treinar por competir, rodar nas competições em busca de resultados, de performance. O fato de estarem isolados, nós somos insulares, a gente sai muitas vezes para competir, para fazer estágio, então, nesse momento, é tudo pela internet, as informações, os campeonatos, que, de certa forma, elas ficaram muito desmotivadas, não gostaram muito de fazer campeonato online, gostam mesmo da vivência, da prática de troca de experiências, para poder botar em prática tudo aquilo que elas treinam. Então, foi difícil, sim, essa adaptação, mas nós conseguimos com o auxílio da nossa psicóloga, Ana Rodrigues. Cíntia França, o basquetebol é uma modalidade que por vezes tem, julgo eu, algumas dificuldades em angriar novos atletas. Qual é a sua maior preocupação, quer para o Marítimo, quer também no projeto que estamos todos inseridos do Cabo? A minha maior preocupação neste momento é pensar o que será o futuro daqui a 12 ou 3 ou 4 anos, porque nós estamos agora no meio disto tudo, nós vamos perder basicamente 2 épocas. Estamos a perder 2 épocas de competição. E, portanto, tanto para estas miúdas, que andam nos 15, 16 anos de idade, como, sobretudo, para os escalões mais jovens, mini-basket, 8, 9, 10 anos, estão ali a perder 2 anos que são fundamentais e que vão ter grandes repercussões naquilo que vai ser o nível competitivo, portanto, nas competências individuais e de equipas para o futuro. E isto é uma lacuna que não sei bem como é que nós vamos conseguir comatar no futuro, mas acredito que vai ter grandes repercussões nas modalidades, não só no basquetebol, mas no geral, e não só em termos da Madeira, daquilo que é a Madeira, mas num panorama nacional e até mesmo se calhar mundial, não é? Mas no caso da Madeira temos também mais um outro problema, que é depois as miúdas vão para a faculdade e vão para Lisboa, vão para o Porto, e aí as coisas vão ser ainda mais complicadas. Sim, mas isso nós temos esse problema, esse desafio todos os anos. Portanto, todos os anos há sempre e custa sempre 2, 3 pouco. miúdas ou miúdos que acabam por sair. Sim, e vai ser sempre doloroso. Isso vai ser sempre doloroso, não temos hipótese. Mas isso é algo que também não, sinceramente, eu não consigo arranjar uma solução para isso. Okay? Já ouvimos várias opiniões, mas não consigo arranjar uma solução para isso. E é algo que a gente tem que lidiar e temos que saber lidiar. Vendo o lado positivo, será sempre bom ter uma jogadora a sair e integrar outra equipa. Okay? Independentemente, vão jogar seja lá para onde for, e isso tem acontecido nos últimos anos, e creio que vai continuar a acontecer. São equipas que são jogadoras que saem da ilha, mas que acabam por integrar outras equipas, e equipas com qualidade. Portanto, isto não deixa de mostrar que o trabalho que é feito aqui é um trabalho com qualidade. Okay? Cíntia, quem é que faz... Acho que é nisso que temos que nos focar. Cíntia, já agora, porque sou curioso, quem é que faz esse intercâmbio, essa ligação quando uma atleta vai para a faculdade? Quem é que contacta o clube local da faculdade, da zona geográfica da faculdade, para que a nossa atleta madeirense possa ingressar nesse mesmo estabelecimento de ensino?
Normalmente, a atleta é que faz o processo, é que toma conta do processo em si, isto é, uma atleta é colocada, pá, independentemente do local onde seja ou a faculdade onde seja, normalmente o processo é a atleta em si procura as equipas ou as competições que existem lá em redor e tenta se integrar numa dessas equipas. Por vezes, o que pode acontecer é os clubes nacionais, sabendo de antemão que tal atleta poderá ingressar ou em Lisboa ou no Porto, ok? Já acontece que há um leque de equipas que tenta procurar essa jogadora e angariá-la para fazer parte do seu clube. Mas normalmente é um processo que é bastante individualizado e focado na atleta. É claro que o treinador poderá fazer alguma ponte, caso seja necessário, mas normalmente nem é isso que acontece. Elas orientam-se muito bem. Michel, sei que foram talvez a primeira modalidade, como já falamos, que agora em janeiro, a tomar a iniciativa de treinos por videoconferência. Como é que está a decorrer? Como é que tem sido o feedback, a simbiose das meninas lá em casa? Então, nós já tínhamos feito um pré-teste no primeiro bloco, ano passado, da pandemia, mas não era nada oficial. A gente começou a fazer esse teletreino só para experimentar. Só que agora tem que ser, não é? Agora essa segunda etapa não tem hipótese. Elas começaram bem motivadas, só que com o passar do tempo, o que acontece? E isso é fato, não tem como a gente fugir disso, elas passam o dia inteiro em frente de um computador estudando, fazendo as disciplinas, exames e testes. Quando elas chegam para a ginástica, por mais que elas gostem da modalidade da ginástica, elas já estão exaustas de estar naquele mesmo lugar, porque o desporto é exatamente isso, tirar eles da rotina para um espaço onde eles possam correr, praticar, confraternizar, desafiar os limites. E ali na sala deles é um pouco complicado de fazer. Mas aí eu acho que elas têm se portado bem, mas isso a longo prazo vai trazer sérias consequências, porque vai haver sim uma desistência, até para o treinador acaba ficando limitado o trabalho. A gente sente que é maçador, a gente procura ferramentas para diversificar, mas acaba batendo no mesmo, porque não tem um espaço, não tem outra colega para trabalhar, não tem altura. Então a gente vai dançando conforme a música, se adaptando. É preciso afastar os móveis lá em casa? Elas levam arco no teto, elas têm que afastar a sala, afastar o sofá. Elas todas, quando a gente faz a videochamada, elas já estão todas preparadas, com material, tapetinho. E os próprios pais incentivam. Isso faz toda a diferença, os pais incentivarem para que elas não faltem. E os pais dão feedback também. Às vezes, quando a aula é muito puxada, eles dão feedback. Isso é bom para a gente rever o nosso treino, rever nossos planejamentos, né? E trabalhar principalmente a questão da motivação. Eu acho que para reter as ginastas, nesse momento, não é a performance, porque não tem campeonato, não é a perfeição, mas sim a motivação. Essa é a palavra-chave, eu acho que pode fazer a diferença aí no treino, no teletreino. Cíntia, a França já pensou ou imaginou pedir às suas pupilas para fazer um campo de mini-basket na sala de estar ou de jantar lá em casa? Não, ainda não me passou pela cabeça isso, mas pronto, no ano passado nós fomos obrigadas também a fazer um bocadinho, não era teletreino, mas eram enviados planos de treino, sobretudo para a parte da componente física, em que elas tentavam fazer as coisas para que não voltassem, quando voltássemos não começassem outra vez do zero, não é? E então também criaram-se alguns desafios, mesmo em termos de técnica individual, com bola, todas têm acesso à bola, por exemplo, para tal coisa, criar a tal motivação, mas é claro que é mesmo muito difícil, Isto para os treinadores, eu acho que o lado positivo, a única coisa positiva para um treinador nesta situação é o facto de ter que se reinventar realmente, porque este é um cenário que nós nunca pensávamos sequer enfrentar, e estamos a acabar por fazer coisas ou arranjar uma criatividade extra para manter as coisas em funcionamento que realmente não teríamos que fazer de outra forma. Portanto, isto no fundo vai contribuir imenso para o nosso crescimento enquanto treinadores, isso sem dúvida. Mas Cíntia, é mesmo muito complicado. Cíntia, mas para o futuro, depois da pandemia passar, acha que a humanidade vai se dar melhor?
vai amar o próximo, vai estar de forma mais espontânea para servir o próximo e dar as mãos em tantos problemas que o mundo vive? Eu acho que coisas mais simples, como por exemplo a parte de socializar, que elas agora, como a Michelle estava a dizer, é muito bem, elas passam o dia todo à frente do computador e não têm contacto humano e estão constantemente à frente do ecrã. Eu espero que no futuro próximo que isto contribua para menos contacto com o ecrã, por exemplo. Eu espero que elas enjoem o ecrã agora e que mais para a frente procurem fazer outras coisas sem ser estar à frente do ecrã, e que deem mais valor a essa parte social, social. E espero claro, que em termos humanos e de tudo, que haja um movimento para o melhor, para o melhor. Michelle, pergunto também se a humanidade vai ser melhor daqui para a frente. Nós esperamos sempre que sim, né? Positividade é a chave, mas eu acho que isso vai muito da consciência de cada um, né? E espero que com isso as pessoas tenham tomado consciência de como as coisas simples são tão importantes, fazem toda a diferença na nossa vida. Eu penso que, como a Cíntia disse, as pequenas coisas vão fazer a diferença, vão dar o valor. E penso que sim, que as pessoas vão estar mais conscientes. Espero realmente que elas tenham mais contato, mais relações interpessoais e menos na internet, porque já levaram um banho de internet durante a quarentena, né? Mas a gente espera sempre, e aí a gente tem sempre a esperança em coisas boas, em coisas prósperas, e é assim que eu acho que a gente deve pensar, acreditar no melhor sempre. Obrigado a ambas por ter Marítimo e sempre juntos. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.